No vídeo de hoje, você vai acompanhar uma investigação misteriosa e assustadora que começa com desaparecimentos inexplicáveis em uma estrada isolada e termina revelando segredos que nunca deveriam ser descobertos. Essa é uma história original, escrita no estilo de um documentário policial misturado com suspense sobrenatural. Tudo foi construído para que você se sinta dentro da investigação, vivendo cada detalhe junto dos personagens. Então prepare-se, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e mergulhe comigo neste caso sombrio, que ficou conhecido como o desaparecimento na Estrada das Sombras. Em uma certa noite, o detetive Carlos Mendoza parou no acostamento da estrada escura, exatamente onde o GPS da última vítima havia enviado seu sinal final. Era a quinta pessoa em 2 anos que desaparecia neste trecho solitário. Sarah Coleman, executiva de 34 anos, havia sumido 3 noites atrás. Seu carro foi encontrado quilômetros adiante, abandonado com o motor ligado. A neblina noturna criava formas fantasmagóricas entre as árvores. Mendoza examinou as marcas no asfalto com sua lanterna, padrões estranhos que sugeriam uma parada súbita, depois movimento errático, como se a motorista tivesse visto algo aterrorizante, hesitado, então tomado uma decisão fatal. 15 anos investigando homicídios não o haviam preparado para este caso. 5 pessoas desaparecidas, todas em horários similares, todas viajando sozinhas. Nenhuma conexão entre elas, nenhum motivo aparente. Apenas um padrão inquietante que desafiava toda lógica policial. Seu telefone tocou. Era Helena, sua parceira. Carlos, verifiquei os registros. Sarah passou pelo último pedágio às 2 da manhã. Deveria ter chegado aí poucos minutos depois. O horário bate, Mendoza respondeu, iluminando uma árvore próxima. Mas tem algo estranho aqui. Na casca, 5 pequenas marcas haviam sido entalhadas em sequência. Recentes. Ele fotografou as marcas quando algo no chão chamou sua atenção. Pegadas. Não humanas normais, mas impressões bizarras no barro mole. Dedos longos demais, distribuição de peso anômala. Mendoza havia visto pegadas de todos os tipos de criminosos, mas aquelas eram diferentes. Perturbadoramente diferentes. Helena, preciso que você venha aqui. Agora. Encontrou algo? Mendoza seguiu as pegadas com a lanterna. Elas se afastavam da estrada em direção à mata densa. Encontrei algo, mas não sei o que diabos é isso. Enquanto esperava a parceira, o detetive não conseguia parar de olhar para as marcas na árvore. 5 entalhes. 5 desaparecidos. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. E aquelas pegadas? Mendoza havia caçado criminosos por toda sua carreira, mas pela primeira vez em anos, sentiu um calafrio genuíno de medo percorrer sua espinha. Algo estava caçando na Estrada das Sombras, e ele estava começando a suspeitar que não se tratava de um predador comum. Helena chegou 20 minutos depois, trazendo o kit completo de evidências. Ela era uma investigadora meticulosa, conhecida por encontrar pistas que outros perdiam. Mas quando Mendoza mostrou as pegadas, até ela ficou perturbada. Isso não é humano, disse Helena, agachando-se para fotografar as impressões. Veja o comprimento dos dedos, o espaçamento. É como se alguém tivesse modificado cirurgicamente os pés. O quê? Helena balançou a cabeça. Não sei, nunca vi nada assim. Ela seguiu as pegadas com a lanterna. Para onde elas levam? Mata adentro. Cerca de 50 metros e depois desaparecem numa área rochosa. Mendoza mostrou as fotos que havia tirado. Mas tem mais. Encontrei isso enterrado perto da árvore. Era um objeto pequeno e metálico, parecido com um pendente. Tinha símbolos estranhos gravados e estava manchado com o que parecia ser sangue seco. Helena o examinou cuidadosamente antes de colocá-lo num saco de evidências. Vou mandar para análise. Mas, Carlos, preciso te contar algo que descobri sobre os outros desaparecidos. Helena abriu seu tablet. Todos eles tinham recebido uma ligação estranha nas horas anteriores ao desaparecimento. Que tipo de ligação? Números não identificados.
As gravações das operadoras mostram apenas ruído estático, mas... Helena baixou o volume e reproduziu um arquivo de áudio. Ouça com atenção. Mendoza colocou o fone. No meio da estática, podia ouvir algo que parecia ser uma voz sussurrando palavras ininteligíveis. Mas havia um padrão, uma cadência hipnótica que fazia sua mente começar a deriva. Ele tirou o fone rapidamente. Que diabos é isso? Não sei. Mas todos os 5 receberam ligações similares, entre 1 e 2 horas antes de desaparecer. E tem mais. Encontrei registros de outras pessoas que receberam essas ligações, mas não desapareceram. O que elas têm em comum? Todas cancelaram suas viagens. Decidiram não pegar a estrada naquela noite. Helena guardou o tablet. É como se alguém estivesse selecionando alvos, Carlos, ligando para pessoas que planejavam viajar sozinhas durante a madrugada. Mendoza olhou para a escuridão ao redor. Então temos um predador que de alguma forma descobre os planos de viagem das pessoas, faz ligações misteriosas e depois, o quê? Como ele faz elas desaparecerem sem deixar rastro? Essa é a pergunta de $1 milhão. Um ruído na mata fez ambos os detetives congelarem. Algo se movia entre as árvores, quebrando galhos secos. Mendoza sacou sua arma e Helena fez o mesmo. Polícia, saia com as mãos à vista. O ruído parou abruptamente. Silêncio total, como se a própria floresta tivesse prendido a respiração. Depois, lentamente, o som de passos se afastando. Não passos humanos normais, mas o mesmo padrão anômalo das pegadas que haviam encontrado. Precisamos de reforços, Helena sussurrou. Mas Mendoza sabia que quando os reforços chegassem, não encontrariam nada. Seja lá o que estava caçando naquela estrada, era inteligente o suficiente para desaparecer quando necessário. 2 dias depois, Mendoza recebeu a ligação que estava esperando. Mais um desaparecimento, mesmo local, mesmo padrão. Desta vez era Marcos Rivera, um consultor de 31 anos. Seu carro foi encontrado com as chaves na ignição e uma janela quebrada por dentro, como se ele tivesse tentado escapar de alguma coisa. 6 pessoas, Helena disse, examinando a cena. O padrão está se acelerando. Antes era uma a cada 4 meses, agora 2 em uma semana. Mendoza estudou as novas evidências. As mesmas pegadas anomalas, mais entalhes na árvore, agora 6. E algo novo. Fibras de tecido presas em galhos baixos, como se alguém tivesse sido arrastado mata adentro contra a vontade. Ele está ficando descuidado, observou Mendoza. Ou mais confiante. Ou mais desesperado por algum motivo. Os resultados do laboratório chegaram naquela tarde. O objeto metálico que haviam encontrado era feito de uma liga desconhecida, e os símbolos não correspondiam a nenhuma linguagem catalogada. Mais perturbador ainda, as manchas eram de fato sangue humano, de pelo menos 3 pessoas diferentes. Carlos, tenho uma ideia, Helena disse, estudando os mapas espalhados sobre a mesa. E se usarmos isso a nosso favor? Como assim? O predador está selecionando alvos através daquelas ligações. Que tal se dessemos a ele um alvo que pudesse se defender? Mendoza entendeu imediatamente. Um de nós como isca. Exato. Criamos um perfil falso. Plantamos informações sobre uma viagem planejada. Esperamos pela ligação e então seguimos o protocolo até o ponto de encontro e pegamos o bastardo. Era arriscado, mas fazia sentido. Eles estabeleceram uma identidade falsa para Helena, uma consultora independente que precisava viajar pela estrada durante a madrugada para uma reunião matinal em outra cidade. Postaram informações em redes sociais, fizeram reservas em hotéis, criaram um rastro digital convincente. A ligação chegou 3 dias depois. Helena atendeu o telefone em casa, com Mendoza ouvindo numa extensão. A princípio, apenas estática. Depois, aquela voz sussurrante e hipnótica começou a falar. Desta vez, Mendoza conseguiu distinguir algumas palavras em meio ao ruído. Venha, estrada, espera, sozinha. Helena fingiu confusão, perguntou quem estava falando, mas a ligação foi encerrada abruptamente.
Eles trocaram olhares tensos. Funcionou, Helena disse. Agora é esperar. Não. Mendoza balançou a cabeça. Agora preparamos a armadilha. Se esse cara quer caçar na Estrada das Sombras, vamos mostrar a ele como é ser caçado. Eles passaram o resto da noite preparando o equipamento. Câmeras de visão noturna, rastreadores GPS, equipamento de comunicação e armamento pesado. Se tudo corresse bem, finalmente teriam respostas. Se corresse mal, Mendoza preferiu não pensar nessa possibilidade. Helena seguiu pela estrada às 2 da manhã, com Mendoza e uma equipe de apoio monitorando sua posição à distância segura. Ela dirigia um carro emprestado, equipado com câmeras ocultas e dispositivos de rastreamento. O plano era simples. Quando o predador fizesse sua jogada, eles estariam prontos. Estou passando pelo quilômetro 240, Helena relatou pelo microfone oculto. Tudo normal até agora. Mendoza acompanhava pelo GPS. Mais 7 quilômetros até a zona de perigo. Equipe Delta, confirmem posições. As vozes dos outros policiais confirmaram que estavam posicionados estrategicamente ao longo da rota. Desta vez, o predador não teria para onde fugir. Helena diminuiu a velocidade ao se aproximar do quilômetro 247. A neblina estava especialmente densa naquela noite, e sua visibilidade era mínima. Foi então que ela viu a luz. Carlos, tem alguém na estrada? Uma lanterna ou algo assim? Pode ser nosso homem. Continue, mas com cuidado. A luz se movia de forma estranha, balançando de um lado para outro como se estivesse sinalizando. Helena parou o carro a cerca de 50 metros da fonte luminosa. Através da neblina, conseguia distinguir uma silhueta humana. Ele está acenando para mim, Helena reportou. Quer que eu pare? Negativo. Continue dirigindo. Se ele tentar algo, terá nossa resposta. Mas quando Helena pressionou o acelerador, o motor falhou. O carro fez um ruído estranho e morreu completamente. As luzes do painel se apagaram, deixando o ar na escuridão quase total. Carlos, estou com problemas. O carro morreu. Estamos a caminho. Aguente firme. A figura na estrada começou a se aproximar. Helena conseguia ouvir passos na gravita, mas o som era errado, o mesmo padrão anômalo das pegadas que haviam encontrado. Ela sacou a arma e mirou na direção dos passos. Pare onde está. Polícia. Os passos continuaram. A figura emergiu da neblina lentamente, e Helena sentiu seu sangue gelar. Não era completamente humana. A estrutura corporal estava errada. Muito alta, membros desproporcionalmente longos, movimentos que desafiavam a anatomia normal. Carlos, isso não é humano. Repito, não é humano. 2 minutos. Resistam. A criatura se aproximou do carro. Helena podia vê-la claramente agora através do para-brisa. O rosto era vagamente humano, mas distorcido, como se alguém tivesse esticado pele sobre uma estrutura óssea completamente diferente. Os olhos refletiam a luz das estrelas como os de um animal noturno. Ela atirou 3 vezes através do vidro. A criatura cambaleou, mas não caiu. Em vez disso, emitiu um som que estava entre um rugido e um grito humano. Depois, impossivelmente rápida, desapareceu na escuridão. Helena, Helena, responda. Estou bem, ela disse, a voz tremendo. Mas Carlos, acho que descobrimos com o que estamos lidando. E não é um criminoso comum. A equipe de apoio chegou em menos de 2 minutos, mas a criatura havia desaparecido completamente. Encontraram apenas sangue no asfalto, um líquido escuro e viscoso que não parecia inteiramente humano, e mais daquelas pegadas anômalas levando mata adentro. Conseguiram as imagens das câmeras? Mendoza perguntou enquanto Helena era examinada pelos paramédicos. Sim, respondeu o técnico, verificando o equipamento. Mas você não vai acreditar no que vemos aqui. As gravações mostravam exatamente o que Helena havia descrito. Uma figura humanoide, mas claramente não humana, aproximando-se do carro com movimentos impossíveis. Quando ela atirou, a criatura sangrou, mas reagiu como se os ferimentos fossem apenas inconvenientes menores.
Isso explica por que nunca encontramos corpos, Helena disse, ainda visivelmente abalada. Não estamos lidando com um assassino em série. Estamos lidando com algo diferente. Mendoza estudou as imagens em câmera lenta. Mas de onde diabos essa coisa veio? E o que ela quer com as pessoas? A resposta chegou de uma fonte inesperada. No dia seguinte, um homem idoso apareceu na delegacia pedindo para falar com os detetives responsáveis pelas investigações na estrada. Seu nome era Dr. Friedrich Eis, um antropólogo aposentado que havia passado décadas estudando folclore regional. Vocês despertaram algo que deveria ter permanecido adormecido, ele disse, colocando um livro antigo sobre a mesa. Esta criatura, há registros dela que datam de séculos. Registros de quê, exatamente? Mendoza perguntou, cético. Os povos indígenas da região a chamavam de caçador das estradas. Uma entidade que se alimenta de viajantes solitários, especialmente aqueles em estado de vulnerabilidade emocional. Dr. Eis abriu o livro em uma página com ilustrações primitivas. Durante séculos, ela permaneceu dormente. Mas o desenvolvimento da rodovia, o aumento do tráfego noturno, isso a despertou. Helena examinou as ilustrações. Eram surpreendentemente similares à criatura que havia encontrado na estrada. E como os indígenas lidavam com ela? Rituais de contenção. Oferendas, principalmente, evitavam viajar sozinhos durante certas fases lunares. O Dr. Eis apontou para símbolos no livro, idênticos aos que haviam encontrado no objeto metálico. Mas há uma forma de detê-la permanentemente. Como? A criatura está presa à localização específica onde foi originalmente enterrada. Se destruirmos o ponto de ancoragem, ela perderá seu poder e retornará ao sono profundo. Mendoza se inclinou para a frente. E onde fica esse ponto de ancoragem? Dr. Eis sorriu sombriamente. Exatamente onde vocês estão investigando. Quilômetro 247. Mas não será fácil. A criatura protegerá ferozmente seu território. Armados com as informações do Dr. Eis, Mendoza e Helena montaram uma operação para localizar e destruir o ponto de ancoragem da criatura. Segundo o antropólogo, deveria ser uma estrutura de pedra enterrada próxima à árvore onde haviam encontrado os entalhes. Ela vai resistir, Dr. Eis os advertiu. E durante a resistência, será mais perigosa do que nunca. Vocês terão uma janela muito pequena para agir. A equipe chegou ao local às 2 da manhã, o horário preferido da criatura para caçar. Desta vez, eram 12 policiais pesadamente armados, equipados com detectores de metal e equipamento de escavação portátil. Espalhem-se numa formação defensiva, Mendoza ordenou. Helena e eu vamos procurar o ponto de ancoragem. Se essa coisa aparecer, mantenham-na ocupada, mas não se aproximem. Eles começaram a escavar perto da árvore marcada. A terra era surpreendentemente mole, como se tivesse sido perturbada recentemente. A 3 metros de profundidade, o detector de metal começou a apitar freneticamente. Encontrei algo, Helena gritou, limpando a terra com as mãos. Era uma estrutura circular de pedra, coberta de símbolos idênticos aos do objeto que haviam encontrado anteriormente. No centro, um altar pequeno com manchas escuras que certamente eram sangue. Foi quando ela apareceu. A criatura emergiu da mata com um rugido ensurdecedor. Desta vez, Helena podia vê-la completamente, quase 3 metros de altura, com membros desproporcionalmente longos e uma face que era uma paródia grotesca da forma humana. Seus olhos brilhavam com uma inteligência malévola e antiga. Fogo! Mendoza gritou. 12 armas dispararam simultaneamente. A criatura cambaleou sob o impacto, mas continuou avançando. Sangue escuro jorrava de múltiplos ferimentos, mas ela parecia sentir apenas irritação. Continue atirando. Helena, destrua essa coisa. Helena pegou uma barra de ferro e começou a quebrar os símbolos gravados na pedra. Com cada símbolo destruído, a criatura emitia um grito de dor e fúria. Seus movimentos se tornaram mais erráticos, desesperados. Está funcionando, ela gritou por sobre o som dos disparos.
Quando Helena destruiu o símbolo central, a criatura soltou um uivo que parecia vir de outro mundo. Seu corpo começou a se desfazer, como fumaça sendo dispersa pelo vento. Em segundos, não havia mais nada além de uma mancha escura no chão e o eco sobrenatural de seu último grito. Silêncio total desceu sobre a cena. Os policiais baixaram suas armas lentamente, olhando ao redor com cautela. Acabou? Alguém perguntou. Mendoza examinou os restos do altar destruído. As pedras haviam se desintegrado em pó, e os símbolos haviam desaparecido completamente. Acho que sim. Dr. Hayes estava certo. Destruir o ponto de ancoragem a enviou de volta para onde quer que essas coisas durmam. Nos meses que se seguiram, nenhum desaparecimento foi relatado na estrada. O trecho do quilômetro 247 voltou a ser uma rota normal, utilizada por motoristas sem incidentes. Os arquivos oficiais do caso foram classificados como resolvido, suspeito morto em confronto com a polícia, omitindo cuidadosamente os detalhes mais extraordinários. Dr. Hayes ajudou Mendoza e Helena a compreender o que havia acontecido. Entidades como essa existem em várias culturas ao redor do mundo, ele explicou numa reunião privada. Predadores que se alimentam de energia humana, especialmente o medo e o desespero. A modernização frequentemente perturba seus locais de descanso. E as vítimas? Helena perguntou. O que aconteceu com as 6 pessoas? O antropólogo balançou a cabeça tristemente. Provavelmente mortas há muito tempo. Essas criaturas não mantêm prisioneiros, elas se alimentam e depois descartam os restos em locais que nunca encontraremos. Mendoza fechou o arquivo do caso, mas sabia que nunca esqueceria completamente o que havia visto. E se houver outras criaturas como essa? Dr. Hayes confirmou sombriamente. Em rodovias isoladas, florestas antigas, locais onde o véu entre mundos é mais fino. A maioria permanece adormecida, mas às vezes algo as desperta. Helena passou os meses seguintes estudando folclore e casos não resolvidos similares ao redor do país. Descobriu padrões perturbadores, desaparecimentos inexplicáveis em locais específicos, sempre envolvendo viajantes solitários, sempre em horários específicos. Carlos, ela disse numa tarde, mostrando uma pilha de arquivos. Acho que temos trabalho pela frente. Mendoza examinou os relatórios. Casos de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, todos com características similares ao que haviam enfrentado na Estrada das Sombras. Uma força-tarefa muito especial, Helena confirmou, para casos que a polícia tradicional não pode resolver. E vamos chamar como? Helena sorriu, mas havia uma seriedade sombria em seus olhos. Que tal Divisão X? Para investigações extraordinárias. Mendoza assentiu. Eles haviam descoberto que o mundo era muito mais estranho e perigoso do que jamais imaginaram. E se havia outras criaturas como a da Estrada das Sombras espalhadas pelo país, alguém precisava estar preparado para enfrentá-las. Primeira missão, ele disse, pegando um arquivo do topo da pilha. Desaparecimentos numa estrada de montanha no interior de Minas. Mesmo padrão, mesmos horários. Quando partimos? Amanhã. E Helena? Mendoza guardou sua arma no coldre. Desta vez, levamos mais munição. 6 meses depois, a Divisão X havia se tornado uma unidade não oficial da Polícia Federal, especializada em casos que desafiavam explicações convencionais. Mendoza e Helena haviam recrutado outros detetives que haviam encontrado casos similares, profissionais experientes que compreendiam que o mundo continha mistérios que não podiam ser resolvidos apenas com métodos tradicionais de investigação. Eles mantinham um escritório discreto em São Paulo, com arquivos que nunca viriam à luz do dia oficial. Casos de criaturas, fenômenos inexplicáveis, desaparecimentos que seguiam padrões sobrenaturais. Em 18 meses, haviam resolvido 12 casos em 7 estados diferentes. O que aprendemos, Helena disse numa reunião de equipe, é que essas entidades seguem regras específicas. Elas não são aleatórias. Têm territórios, preferências, limitações. Se compreendermos as regras,
Podemos detê-las. Dr. Hayes havia se tornado consultor oficial da divisão, trazendo décadas de conhecimento em folclore e ocultismo. A humanidade sempre soube sobre essas coisas, ele explicava para os novos recrutas. Simplesmente escolhemos esquecer, convencendo-nos de que éramos a única forma de inteligência no planeta. O arquivo original da Estrada das Sombras havia sido trancado num cofre especial. Oficialmente, havia sido um caso de assassino em série que morreu em confronto com a polícia. Não oficialmente, era o caso número 1 da Divisão X, a prova de que o impossível era apenas improvável até ser confrontado diretamente. Mendoza frequentemente voltava ao quilômetro 247 durante suas folgas. A estrada havia retomado sua normalidade, mas ele ainda sentia um calafrio quando passava pelo local onde haviam enfrentado a criatura. Uma placa discreta havia sido instalada ali, em memória dos viajantes perdidos, nunca esquecidos. Você acha que fizemos a diferença? Helena perguntou numa dessas visitas. Para as 6 pessoas que desapareceram. Não, Mendoza respondeu honestamente. Mas para todas as que poderiam ter desaparecido depois delas? Sim, e isso tem que ser suficiente. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando o tráfego normal da estrada. Famílias voltando de viagens, caminhoneiros fazendo suas rotas, pessoas vivendo suas vidas normais sem saber que criaturas antigas haviam um dia caçado ali. Próximo caso? Helena perguntou, voltando ao carro. Mendoza abriu o arquivo que estava no banco traseiro. Pequena cidade no interior da Bahia. Pessoas desaparecendo durante festivais religiosos. Sempre durante procissões noturnas. Mais uma para nossa coleção de impossibilidades. Mais uma oportunidade de proteger pessoas inocentes, Mendoza corrigiu. Eles partiram pela estrada que antes havia sido dominada pelo terror, agora apenas mais uma rodovia entre muitas. Mas em seus arquivos permanecia a lembrança do que havia acontecido ali, e a certeza de que, em algum lugar do mundo, outras criaturas esperavam nas sombras, procurando por presas vulneráveis. A Divisão X estaria pronta para elas. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar. Cabe a nós decidir se os enfrentamos ou deixamos que consumam os inocentes nas sombras. Arquivos da Divisão X, caso 001. E assim termina o caso 001 da Divisão X, o desaparecimento na Estrada das Sombras. Uma narrativa que mistura suspense, investigação policial e mistérios sobrenaturais. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos casos. Nos próximos vídeos, vamos explorar novas investigações e lendas que podem esconder segredos perturbadores à espreita, nas sombras. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, em cada estrada deserta, em cada silêncio da noite, pode existir algo que não pertence ao nosso mundo. Até a próxima investigação.